Nas últimas aulas não fiz nenhum exercício que começa com um problema e não com uma equação diferencial, mas é muito comum, e essa é uma das grandes aplicações das equações diferenciais, é que problemas que envolvem taxa de variação com frequência caem em equações diferenciais. E às vezes problemas geométricos, vou dar um exemplo de um problema que é puramente geométrico e que a equação diferencial aparece porque a formulação geométrica envolve derivação. O problema é o seguinte, você considera uma função f definida de um intervalo real em R, cujo gráfico passa por 0,5/4. Uma outra maneira de dizer que f de 0 é 5/4. Uma outra maneira de dizer é que o gráfico necessariamente passa por esse ponto 0,5/4. Então eu quero saber achar a f que passa por esse ponto e que tem a seguinte propriedade geométrica. O comprimento do gráfico entre x igual a 0 e x igual a t, então eu quero que o comprimento do gráfico entre x igual a 0 e x igual a t, o comprimento desse gráfico, como o comprimento de uma curva, quero que o comprimento do gráfico entre x igual a 0 e x igual a t seja igual à área da região x maior ou igual a 0 menor ou igual a t, y maior ou igual a 0 menor ou igual que f de x. A pergunta é uma pergunta, simplesmente uma pergunta geométrica. Eu quero saber quem é a função que tem a seguinte propriedade geométrica. O comprimento do arco é igual à área. Claro que comprimento e área se medem em unidades diferentes. Quando no problema se formula assim, o comprimento igual a unidade, nós estamos pensando no valor numérico do comprimento e no valor numérico da área, sem se preocupar com a unidade de medida. Uma é unidade linear, a outra é unidade quadrática. Então o que nós estamos dizendo é o seguinte, qual é a função que tem a seguinte propriedade? O comprimento do gráfico é igual à área da região achurada. Comprimento desse gráfico igual à área desta região achurada. Isso é um problema que, em duas linhas, cai numa equação diferencial. O que você tem que usar são as duas fórmulas conhecidas do cálculo inicial, uma para comprimento e a outra para área. Como que se mede o comprimento de uma curva, o comprimento de um gráfico de uma função? Talvez vocês não se lembrem. O comprimento é a integral de 0 a t da raiz quadrada de 1 mais derivada da função ao quadrado integrado dx. É uma fórmula discutida em geral como uma aplicação de integral definida nos primeiros cursos de cálculo. Cálculo 1 sempre tem essa fórmula. Serve para calcular comprimento de curva. E a área, esta é mais simples, ela é muitas vezes usada até como motivação para a definição de integral. A área é simplesmente a integral da função, quando a função é positiva. A área é a integral de 0 a t de f de x dx. São duas fórmulas geométricas
Aplicações de integral definidas à geometria. Comprimento de um arco, de um gráfico e área de uma região. Todo mundo se lembrou dessas duas fórmulas? Bom, se eu quero a função em que isso é igual, então o que eu quero resolver? Eu quero resolver o seguinte problema. Integral de 0 a t de raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx igual a integral de 0 a t de f de x dx, dada a condição que f de 0 é 5/4. Deriva essa igualdade, raiz quadrada de 1 mais f' de t ao quadrado igual a f de t, ponto. Deriva pelo teorema fundamental do cálculo. Está com a variável t, posso, a partir de agora, usar a variável x, que eu estou mais acostumado, mas variável independente, tanto faz como é que você a nomeie, t ou x. Eleva tudo ao quadrado, isso é 1 mais f' de t ao quadrado igual a f ao quadrado. Vocês estão reconhecendo uma equação diferencial? Fica mais claro se eu escrever assim? 1 mais y' ao quadrado igual y ao quadrado? É uma equação diferencial que nem tem a variável x. Fica mais claro que eu estou falando dessa equação diferencial? Y é y de x. E é uma equação diferencial que, por um acaso, não tem a variável x explícita. Poderia usar aquele método que eu discuti agora de pouco, mas nem preciso. Isso aqui dá para fazer com um jeito mais simples. Isso tem variáveis separadas, isso é fácil. Y' ao quadrado é y2 menos 1. Y' é raiz quadrada de y2 menos 1. Ou menos a raiz quadrada. Isso aqui é dy dx igual a raiz quadrada de y2 menos 1. Ou, finalmente, separando as variáveis, dy sobre raiz quadrada de y2 menos 1, passei aquele raiz quadrada dividindo, igual a dx. Está com variáveis separadas e uma de cada lado do sinal de igual. Pode ser mais ou menos, tá? Lembra sempre que tem a possibilidade aqui de ser um menos também. Tá. Como eu consegui separar as variáveis, eu não vou precisar usar a variável ausente, mesmo ela não sendo linear. Variáveis separadas não precisa ser linear, não precisa ser nada. É uma das coisas mais simples que tem para se fazer. Então, aqui tem um mais ou menos, depois a gente analisa o que acontece com o mais ou menos. Integral dy de raiz quadrada de y2 menos 1 igual a integral dx. Como é que eu integro 1 sobre raiz quadrada de y2 menos 1? Mudança de variável, mas qual? Eu passei para a variável x aqui, vocês perceberam, né? Eu estava primeiro com variável t, aqui eu passei para x. Fala, qual mudança de variável? Isso, não lembro.
Como a gente não lembra, tem um jeito simples de chegar lá. Fazer que mudança de variável? Que função que vocês conhecem que é o quadrado menos 1 dá um quadrado? Secante. Secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. Então, y igual a secante de alguma variável. Tá? Não vou chamar de x porque aqui está a variável x. Então, y igual a secante de u, dy, derivada da secante. Quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Secante u, tangente u, du. Então, aquela integral fica integral dy, secante u, tangente u, du. Secante ao quadrado menos 1, tangente ao quadrado. Raiz quadrada de tangente ao quadrado, tangente. Igual a integral de dx. Cancela a tangente, integral de secante, ln de secante mais tangente. Igual a x mais c. Só que a resposta não pode ser em u. U foi uma variável de integração que a gente usou ali. A resposta tem que ser voltar para o y. E secante de u é y. Então essa parte está fácil. Ln do módulo de y mais tangente de u. Tangente é raiz quadrada de y2 menos 1. Porque o y é secante, y2 é secante ao quadrado, menos 1 é tangente ao quadrado, raiz quadrada é tangente. Então, ln de y, raiz quadrada de y2 menos 1, igual a x mais c. Tomando exponencial, y mais y quadrado menos 1 igual a e elevado a x vezes e elevado a c, raiz quadrada. Tomei exponencial do lado de lá, exponencial do lado de cá. Se viu que e elevado a c é uma constante positiva, que está multiplicando? Você lembra que o tempo inteiro eu estava pensando que podia ter um sinal de menos na frente disso tudo? Eu poderia ter feito essa conta, mas ter que ter um menos aqui, que veio lá de trás, que eu falei, olha, em princípio mais ou menos, vamos ver depois o que faz com o menos. Eu fiquei devendo analisar o que aconteceria se aqui fosse menos. Bom, se a derivada fosse menos, tudo seria menos, e aqui ao invés de ter uma constante positiva, eu poderia ter uma constante qualquer. Tá? Que corresponderia só trocar o sinal da derivada da função. E dá para fazer um pouquinho mais em termos de isolar o y. Dá para fazer o seguinte, raiz quadrada de y2 menos 1 igual constante e elevado a x menos y eleva tudo ao quadrado, y quadrado menos 1 igual constante e elevado a 2x, menos o duplo produto, 2 vezes a constante e elevado a xy, mais y quadrado. Cancela o y quadrado. Duas vezes constante e elevado a xy, igual constante e elevado a 2x mais 1. Multiplica tudo por e elevado a menos x.
E agora, divide tudo por uma constante, 2c. Deixa eu ver se eu não esqueci de levar nada ao quadrado. Não, né? Como é que... Não entendi. Segunda linha é c quadrado. C quadrado, c quadrado. Aí quando você divide tudo por 2c, dá c elevado a 2x, mais aqui c sobre 2, e aqui e elevado a menos x sobre 2c. Ah, sim, eu estou esquecendo que eu queria que passasse no zero valendo 5/4. Estava esquecendo do que eu quero dizer. Agora eu calculo c. Oi? Como é que é? Sim, eu dividi pelo... Já multipliquei pelo elevado a menos x. Sim. E agora, impõe a condição que f de 0 é 5/4. Aí tudo se esclarece. Para f de 0 igual a 5/4, você precisa que 5/4 seja igual a c sobre 2e elevado a 0, mais e elevado a 0 sobre 2c. Quer dizer, dá c sobre 2 mais 1 sobre 2c igual a 5/4. E isso significa que c tem que valer 2. Só resolver a equação. C valendo 2, isso dá 1 mais 1/4, que é 5/4. Só resolver a equação. C igual a 2. Portanto, a minha função é só resolver a equaçãozinha que dá c igual a 2. E, portanto, a função f de x procurada é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 4. Essa é a função cujo gráfico tem aquela propriedade geométrica da qual eu estava falando. Certo?